Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, no nosso 90º encontro, Mateus capítulo 26, versículo 26 a 29, a instituição da Eucaristia. Ouçamos nosso texto. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: Bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu lhes digo, de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que, com vocês, beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Este é o texto, pequeno texto, que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 26. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomem e comam, isto é o meu corpo. O pão abençoado é o corpo, isto é Jesus. O ato de partir aqui sugere a violência de sua morte. Ele será crucificado. Ao dar aos discípulos, Jesus se auto-oferece-lhes a si mesmo. Ao comer o pão, os discípulos são solidários com Jesus no caminho da cruz. Mateus capítulo 16, versículo 24. Participando de sua morte, que é para o resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Ao tomar e comer o pão, aqui se trata de um convite para participar do seu corpo, onde o comer não é o fruto proibido, mas Jesus, a árvore da vida, que nos torna como Deus. Vivemos daquilo que comemos, e comendo o corpo de Cristo, vivemos nele e dele. Jesus não come, mas se entrega. Jesus parte para repartir e para que os discípulos partilhem. O dom de Jesus indica a morte e partilhar é unir-se a ele. As orações de bênçãos pronunciadas sobre o pão e o vinho não exprimiu apenas o louvor a Deus, mas possuíam um valor de súplica. Jesus faz com o pão e o vinho gestos de modo novo, diferente daquilo que se faz na ceia judaica. O comungar o pão partido nos faz participar da bênção invocada por Jesus nas orações. Versículo 27. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: Bebam dele todos. O cálice é a aliança da libertação e remissão. Existe um imperativo aqui, na tradução, bebam, mas na tradução original, bebei, que é paralelo ao imperativo comei, e reflete a celebração eucarística litúrgica da comunidade,
primitiva. A comunidade é a Igreja de Mateus. Beber é o modo de participação na morte de Jesus. Se o Cordeiro Pascal é o corpo de Jesus, o cálice da bênção é o seu sangue que dá vida. Corpo e sangue são separados com alusão à morte na cruz de Jesus. E por meio deles, do pão e do vinho, Jesus nos dá a vida. Bebei dele todos. O sangue é a vida. Para os judeus, o sangue não pode ser tomado, pois o sangue pertence a Deus. Quem vive do corpo de Jesus, bebe com ele a plenitude da vida. Bebendo, os discípulos se unem ao sacrifício, partilham o sangue, sede da vida, e eles selam a aliança que constitui o povo novo, o novo povo, representado aqui pelos 12 apóstolos. Versículo 28. Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para remissão dos pecados. Carne e sangue constituíam partes da vítima sacrificada. Faz-se ver a referência ao sangue dos vitelos, dos novilhos, que sancionou, que selou a antiga aliança entre o Senhor Deus e o povo de Israel. Êxodo capítulo 24, versículo 8. Quando Moisés aspergiu sobre o povo no deserto, selando assim a antiga aliança. Agora é a morte de Jesus que se torna mediador da nova aliança. A comunhão salvífica de Deus com o novo Israel, representada pelos discípulos, os 12. O sangue de Cristo Jesus é derramado em favor de muitos. Esta realidade expressa o servo sofredor, do livro de Isaías 53, que vem expiar as culpas do povo. Jesus é, afinal, o sofredor, servo de Deus, porque oferece sua vida em expiação, isto é, como fonte para o perdão dos pecados. Os apóstolos, comendo pão repartido e bebendo cálice de vinho, participam da força salvífica e expiadora da morte de Jesus. Assim, ao derramar seu sangue na cruz, Jesus sela a aliança, como aconteceu no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 24, do versículo 4 a 8. E proclama o cumprimento da nova aliança, predita pelos profetas. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34. Anunciando o valor universal do seu sacrifício na cruz por muitos. Versículo 29. Eu lhes digo, de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que, com vocês, beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Até o dia. Jesus refere ao seu regresso e vitória final. Jesus prediz sua morte e regresso. A refeição presente de Jesus, e também essa refeição presente com os apóstolos, antecipa o estabelecimento do reino de Deus. Beber o fruto da videira significa fazer festa. Não há mais festa. É o fim do êxodo. É a alegria da salvação. Jesus une esse banquete com o banquete do céu, onde reina o seu Pai. Desde agora, seus discípulos estão convidados a este banquete. Mateus capítulo 22, do versículo 2 a 10. Nesse banquete, se servirá o vinho novo. A nova aliança é definitiva, não pode ser violada ou revogada.
ela foi realizada pelo próprio Jesus. Seu sangue foi derramado uma vez por todas. Não foi uma aliança selada com sangue de animais irracionais, como no Antigo Testamento. E agora foi sim selada definitivamente pelo sangue do próprio Jesus Cristo. No reino dos céus, Jesus celebrará o banquete celeste. Na oferta de Jesus, a nossa salvação e destinação final. A eternidade no reino dos céus se faz presente já na Eucaristia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.